E o título de hoje da nossa reflexão, pessoal, se chama Força de Atração. Vamos prestar atenção, ó. A confiança é uma força atraindo vibrações positivas. Quem confia mobiliza os mecanismos da lei, desencadeando acontecimentos que lhe sejam favoráveis. Essa sublime força de atração, a confiança, remove do caminho os mais pesados obstáculos. Age com sutileza no inconsciente dos homens, predispondo-os ao auxílio de quem carece. O coração de quem confia é inesgotável gerador de energias, encorajando e incentivando ao bem quantos se encontram em seu raio de ação. O homem de confiança não se opõe ao movimento de ascensão que tira a vida do caos. Mesmo na adversidade, quem confia anula sobre si os efeitos da dor. Tá? Então, força de atração, né? A gente estudou um pouquinho isso nos estudos com o nosso irmão Fábio sobre as leis universais, também conhecidas como leis herméticas, tá? E a lei de atração é uma dessas leis, certo? Aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente pensa, volta para nós de determinada intensidade, né? De determinadas maneiras aí, que muitas vezes a gente não consegue compreender, mas que existe uma causa inteligente por trás desse efeito inteligente que somos nós pensando, vibrando, tá? Então nós efeito, né? Ou melhor, causa, a gente cria um efeito, tá? E esse efeito vai depender daquilo que a gente jogou para o universo, certo? Bom, tem muito a ver com fé, tem muito a ver com acreditar naquilo que é invisível, tem a ver com acreditar naquilo que não está, muitas das vezes, disponível aos nossos olhos, físicos, carnais, mas a gente consegue perceber, a gente consegue sentir, tá? E quando a gente confia que tem um criador por trás disso tudo, quando a gente confia que tem uma espiritualidade trabalhando o tempo todo nas nossas vidas, quando a gente confia de que dias melhores virão, quando a gente confia de que jamais estaremos desamparados, a gente consegue perceber e encarar as dificuldades que aparecem nas nossas vidas por um prisma diferente, de uma maneira diferente, tá? Otimismo é essencial para que a gente possa viver de uma maneira menos dolorosa, menos tortuosa perante as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, tá? A gente sabe que é difícil, né? Dependendo do que acontece, a gente fica assim baqueado. Dependendo do que acontece, não vai ser em 1, 2, 3 dias que a gente vai conseguir superar, entender e aceitar as coisas como elas são, mas a gente tem que uma hora deixar essa ficha cair, a gente tem que deixar uma hora Deus e a espiritualidade superior agirem nas nossas vidas. Caso contrário, a gente fica nesse círculo vicioso e as coisas não dão certo e a gente sofre e a gente fica patinando, patinando, patinando e parece que não sai do lugar, tá? De repente está faltando um pouquinho de otimismo. De repente está faltando a gente estreitar relações. De repente está faltando a gente melhorar a qualidade das nossas conexões, tá? O que está faltando? Por que, que essa roda não para de girar de uma maneira nociva? Por que, que eu não vou para frente? Por que, que eu fico andando que nem caranguejo, né? Sempre de lado ou quando não para trás? Então, fica para a gente refletir um pouquinho, tá? A força da fé, a força da esperança, a força do bom ânimo, tá? São essenciais para a gente poder viver nos dias de hoje, principalmente, que a gente sabe que não é fácil, tá? A gente sabe que somos engolidos o tempo todo por excessos dos mais variados possíveis, tá? Excesso de orgulho, excesso de vaidade, excesso de materialismo, de compulsividade no comprar, no adquirir coisas, né? O mundo tentando vender uma ideia de que para eu ser feliz eu preciso
né, ter um status, eu preciso ter o máximo de conforto possível, eu preciso ter tudo do mais novo e do mais atualizado e etc. Tá? E aí a gente vai esquecendo de passar o nosso tempo com os nossos filhos, a gente vai esquecendo de fazer uma viagem, tá? Em vez de investir em memórias, a gente fica investindo em bens materiais. Quando a gente tem vários estudos que dizem que a felicidade ela vem principalmente com memórias que a gente adquire na nossa vida, tá? Sabe aquela coisa de ter história para contar, tá? Não vai ser adquirindo um relógio, um celular, um carro que você vai ter história para contar, tá? Agora uma viagem, tá? Um encontro com um amigo, tá? Os encontros familiares aos domingos, aquela macarronada, aquele conjunto de coisas que são extremamente agradáveis e que geram memórias, tá? Isso traz felicidade, né? Bens materiais, eles trazem ali uma satisfação, uma liberação de dopamina que às vezes não dura nem uma semana, tá? E logo a gente já está querendo outra coisa, porque aquilo já não agrada mais aos nossos olhos, ok? Mas enfim, várias reflexões que podem ser feitas, mas temos outros assuntos também para tratar. Nosso irmão Gilberto gostaria de falar. Não, Leandro, você deu uma pincelada em tudo aí, onde ficou bem esclarecido. Porém, nós temos que bater na mesma tecla, que nós somos responsáveis pelo que nós atraímos, pelo que nós deixamos aproximar, que deixamos aproximar de nós, né? Então, nós somos responsáveis por isso. Então, o que nós pensamos, o que nós agimos, o que nós refletimos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos fazem com que isso esteja ao nosso redor. Se nós estivermos praticando o bem, se nós estivermos fazendo a caridade, isso será retornado, como é feito com o bumerangue. Toda vez que você remete, ele volta. Caso contrário, se nós estivermos lançando palavras ofensivas, se nós estivermos fazendo atitudes diferentes do que nós gostaríamos que fosse feito, isso não tem como não retornar a nós. Porque, volto a dizer, é o bumerangue. Nós estamos lançando, vai voltar as coisas ruins. Se nós não queremos, nós temos que nos policiarmos, nós temos que constantemente nos apegar. E, como o Leandro disse, acreditar. Toda vez que nós pedimos, nós recebemos. Nós nos joguemos com os nossos joelhos ao chão, façamos as nossas orações de coração, façamos a interligação com o Pai, para que nós possamos realmente ter a oportunidade de recebermos o que nós estamos pedindo. Porém, é necessário que nós façamos um tequinho do que nós estamos pedindo, porque não é o porque nós estamos pedindo que vai acontecer. Nós temos que fazer por merecer. Nós temos que ir à luta. Nós temos que ter os tropeços, como eu disse no início das orações, para que isso faça a nossa evolução, para que isso force a nós sairmos do comodismo e não ficarmos no ciclo vicioso que o Leandro citou aí. Tá certo, pessoal? Perfeito. E para finalizar, eu fico aqui com um trecho dessa leitura que diz o seguinte: quem confia mobiliza os mecanismos da lei, tá? Lei de Deus, desencadeando acontecimentos que lhe sejam favoráveis, tá? Então quem confia atrai para si condições, né, favoráveis para poder passar pelas dificuldades, não só íntimas, mas do planeta como um todo, que a gente vê que o planeta está passando por um processo de parto, tá? Ele está saindo de um plano de provas e expiações, passando por um plano de regeneração. A gente vê muito claro, né, a questão do que é bom, do que é ruim, a maldade, a bondade, tá? A separação do joio e do trigo já está acontecendo, certo? E então assim, é difícil a gente entender que tem hora que Deus não vai resolver o nosso problema, tá? Tem hora que a gente vai pedir por uma solução de determinado problema e sabe o que Deus e a espiritualidade vai nos dar? Vai nos dar um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de entendimento para dar o tempo certo para a gente passar aquilo que tem que passar, tá? Porque não adianta, se não deu o nosso tempo para determinada situação,
ela vai continuar. Agora o segredo é de que forma que eu vou continuar com essa dor, com esse sofrimento, tá? Eu vou me entregar ou eu vou ter essa confiança que está dizendo aqui na nossa leitura de hoje, né? E acreditar que dias melhores virão. É aí que está o segredo de quem vai vencer e de quem vai ficar pelo caminho, certo? Ponto. É isso. Depois eu posto esse textinho para vocês lá no nosso grupo, como a gente sempre tem feito, tá, pessoal? E vamos então para a nossa segunda etapa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Janelinha aqui. Compartilhar. Chegou? Chegou, Jubinha? Sim, senhor. Maravilha. Tá no ar. Turminha, vamos lá então, dando continuidade ao nosso querido e amado livro dos Espíritos, tá? Não dos Espíritas, né? Também dos Espíritas, mas é mais dos Espíritos, como a gente sabe. Capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos. Estamos no item que vai falar um pouquinho agora sobre a afeição, né? Que os Espíritos votam, né? Que eles entregam a certas pessoas. E a questão 484 nos diz o seguinte: os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Tá? Vamos grifar aqui, ó. Vou pôr uma outra corzinha para ficar bonitinho. Para ficar bolitinho, como diz a minha filha. Ela fala assim, nossa, que bolito. Lê, Oi. o texto de introdução nós falamos tudo nessa questão. Sem querer. Então, Bom, vamos lá. Turminha, então assim, vai depender muito, né, da qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que a gente está entregando para o universo partindo de nós, tá? É como a gente falou, a gente tem a causa, tá? Que são os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e nós temos o efeito, tá? O efeito desses pensamentos vai, de certa maneira, retornar para nós. Por isso dessa importância da gente pensar com carinho em tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, né? Dos tipos de conexões que a gente vai fazer na nossa vida, porque, né, tudo tem um preço a ser pago, tá? E aí a gente pode receber um dinheiro legal com juros, né, e correções monetárias, como a gente pode ter o nome no Serasa, tá? Então, depende aí daquilo que a gente vai entregar, certo? Bom, vamos dar uma continuidade aqui para a gente conversar um pouquinho melhor. Vou fazer a 485, aí eu passo a palavra para o meu irmão fazer a próxima aqui. Que aí depois a minha gargantinha vai embora. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência de paixões humanas. Deixa eu grifar isso aqui, ó. Então, deixa eu pôr de outra cor. Pessoal, a espiritualidade, como a gente já conversou bastante em aulas anteriores, ela se conecta conosco de acordo com aquilo que a gente está entregando para o universo, tá? Ou aquilo que a gente gostaria de entregar e a gente ainda não consegue, e aí vem a espiritualidade e dá uma mãozinha nesse sentido, certo? Através de intuições, de pensamentos, etc. Tá? Tudo aquilo que a gente já conversou que acontece através dos mecanismos da mediunidade. E quando a gente fala mediunidade, não quer dizer somente um médium que fica na ponta de uma mesa trabalhando, mas a mediunidade do dia a dia, aquela mediunidade onde nós sentimos as intuições, onde a gente ouve, né, uma vozinha que fala lá no nosso íntimo, tá? É um sonho que a gente tem, é um estalo, né, de pensamento que surge
aparentemente do nada e que nos traz uma revelação ou algo que a gente esteja preocupado, pensativo e que traz uma resposta para determinadas questões que a gente traz intimamente, ok? É, Então, assim, além dessas afeições, tá? Do bom e do mal, tem também as afeições por conta de sentimentos, por conta de prazeres, tá? Por conta de sensações. E aqui a gente pode descer um pouco a escadinha e falar um pouco mais das questões de caráter inferior, tá? Principalmente voltadas aí a alguns vícios, algumas enfermidades morais maltratadas, certo? No caso de alcoolismo, no caso de tabagismo, no caso de uso de drogas alucinógenas, de entorpecentes e por aí vai, tá? Ou até mesmo a questões voltadas ao sexo, às práticas sexuais desregradas, ok? Isso tudo pode atrair espíritos que ainda sentem prazer em se alimentar dessas vibrações e dessas energias, certo? Porque a gente sabe que tudo é energia. Lembra que a gente já falou isso e o nosso irmão Fábio trouxe de uma forma muito legal, muito positiva também, é, esse conceito, tá? De que tudo é energia, tudo vibra, tudo que a gente pensa, tudo que a gente cria é um aglomerado de átomos, né, de energias que estão sendo ali trabalhadas. Aí a gente entra nos caracteres biológicos, nas composições químicas, nas ondas vibratórias. Nossa, é tanta coisa que a gente fica até um pouco perdido. Mas é, o copinho de cerveja, né, que muitos gostam de tomar, aquela taça de vinho, aquele cigarrinho, né, aquela droguinha que muita gente gosta de usar, tudo isso, ela exala, né, ela emana energias, tá? E essas energias geralmente são absorvidas por espíritos que desencarnaram, tá? E que aqui na Terra faziam uso de alguma desses itens que a gente está aqui conversando, e ele não deixou o vício só porque ele desencarnou, tá? Isso é muito sério, pessoal, tá? Por isso que é importante a gente tentar ao máximo possível se livrar daquilo que é danoso, daquilo que é prejudicial, daquilo que é tóxico para nós enquanto encarnados. Por quê? Porque os nossos vícios e as nossas virtudes caminham conosco na espiritualidade, ok? O que isso quer dizer? Eu vou continuar tendo os meus gostos, tá? E aí cada um aqui sabe onde o calo aperta, né? Bom, recadinhos dados, todo mundo aqui entendeu isso, certo? E espíritos vão estar conosco participando desses momentos que a gente, né, tá aqui relaxado, tá relax, tá curtindo. Podem ter certeza que teremos espíritos curtindo, relax aqui conosco também, certo? Bom, Irmão Gilberto, gostaria de falar? Dessas situações que você está falando, né? Conforme cada um faz o uso das suas bebidas, do seu cigarro, do seu fumo, das suas drogas, você acaba aproximando esses irmãos que fazem e que têm a necessidade disso. E se nós não nos policiarmos em deixar, isso daí ele vai começar a influenciar cada vez mais, porque ele vai ter a necessidade. E a hora que a gente menos esperar, a gente não está mais alimentando um, dois. Já tem uma pleia de espíritos aí e isso se tornando cada vez mais drástico. Então é por isso que o Leandro falou, que é necessário com que nós batamos em cima da necessidade de deixar esses vícios, para que isso não saia do controle e isso venha a acontecer como dizem aí, né, um trem descarrilhado, tá certo? E aí a hora que nós vamos para a espiritualidade, e aí a gente tem uns danos um pouquinho maiores, porque lá é a realidade, e nós ficaremos ainda com esses débitos, com essa necessidade,
e com esses vícios. Enquanto nós não abrirmos mão dele, nós iremos continuar vagando em procura desses efeitos, dessa necessidade e procurando aonde tem isso daí, tá certo? E assim, pessoal, percebam como que é complexo, como que é complicado o trabalho dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, né? Que nada mais são do que espíritos que se dedicam a uma causa, que se dedicam a uma missão que lhes foi dada, tá? Que é de nos acompanhar na nossa jornada terrena, tá? Quando a gente fala de anjo da guarda, a gente santifica muito uma situação que é muito próxima de nós, tá? Porque esses irmãos que estão conosco, caminhando junto de nós, eles ainda estão em evolução, assim como nós outros, ok? Esse é um outro paradigma, é um outro tabu que a gente tem que quebrar, tá? Ah, nossa, porque imaginem o seguinte, pessoal, um anjo, né? Jesus ele estava na condição de um anjo quando ele encarnou na Terra, tá? Para poder reencarnar na Terra, ele ficou mais de 2000 anos preparando um corpo físico para poder abrigar o seu espírito, tá? Segundo a espiritualidade, manter Jesus Cristo encarnado na Terra era o mesmo que você pegar a força de uma bomba atômica e manter presa dentro de um potinho de vidro de maionese, tá? Tamanho a força desse espírito, tá? Tanto que ele exalava sangue dos seus poros, ele vivia com a pele toda manchada de sangue porque era difícil das células se manterem presas dentro do corpo físico dele, tá? Mas enfim, então assim, imagina para um anjo reencarnar na Terra, né? Imagina para um anjo ficar próximo aqui da crosta terrestre, é muito complicado. Então, o que acontece? Eles vão mandando, né? Tem uma hierarquia espiritual que trabalha muito bem e que ela vai atuando, tá? É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um policial militar e pedir para ele fazer uma operação como fala quando vai entrar nas favelas, de pacificação numa favela de um alto índice de periculosidade, tá? O policial padrão, ele não vai fazer isso. O que vai acontecer? Precisa de uma tropa especializada, um BOP, uma rota, né, de lá de São Paulo, para poder entrar e poder fazer o serviço, porque eles são especializados naquilo. Então, assim, existem também categorias de espíritos especializados em determinadas coisas, tá? Não é... Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa coisa do anjo da guarda, tá? Existem, sim, as potências angelicais, que são essas entidades que se encontram em planos extremamente elevados e que emanam as suas energias para o planeta Terra, né? Existem vários e vários anjos, existem anjos que regem dias, existem anjos que regem meses, existem anjos, né, que regem fases lunares e etc. Tá? Tem toda uma questão esotérica por trás disso, mas enfim, quando a gente fala de mentor espiritual que nos acompanha no dia a dia, são espíritos muito próximos da nossa condição hoje de espíritos, tá? A diferença é que eles têm uma missão e eles cumprem essa missão até o fim, tá? É bem isso assim, é bem militar a coisa, tá? Então, são espíritos que receberam a missão de cuidar de nós e assim eles tentam fazer. Mas por que eu falei da complexidade lá no começo, né? Eu dei toda uma volta para falar para vocês da complexidade que é de um mentor espiritual estar conosco. Porque imagina o seguinte, eu vou usar um exemplo aqui do Gilbertinho, né? Ele sempre fica me utilizando aí de bode expiatório, hoje é eu que vou utilizar. O Gilbertinho, ele é um cara extremamente bacana, ele é um cara extremamente bondoso, ele é um cara do bem, ele é uma pessoa que ajuda muita gente, mas quando ele tá nos momentos dele de lazer, ele gosta de tomar uma cervejinha, ele gosta de tomar uma taça de vinho, ele gosta, né, de pitar um cigarrinho, um paeirinho. Então, o que acontece? O mentor ou mentora espiritual dele, tá? Ele vai estar junto dele o máximo de tempo possível. Mas quando a gente faz o uso de alguma substância, né, que vai nos afetar
a nossa lucidez, tá? A nossa capacidade de raciocínio e assim, a gente dá uma abertura mediúnica diferente. A gente abre portas e janelas na nossa alma, na nossa aura, no nosso complexo energético, que dá possibilidade de interferências de caráter negativo, tá? Essas interferências, elas não vão ser bloqueadas o tempo todo pelos nossos mentores ou mentoras espirituais, porque existe também o livre-arbítrio e existe também a necessidade de nós aprendermos com os nossos erros, com as nossas falhas, tá bom? Então, se em 90% do dia do Gilbertinho ele estiver bem, ele estiver bacana, tudo bem. Só que se em 10% do dia dele ele ficar mal por conta de alguma atitude menos feliz que ele tenha tido, ele não vai poder reclamar. E o mentor espiritual dele não vai deixar de cuidar dele por causa disso, tá? Ai, eu sou uma pessoa boa, ai, mas eu gosto de tomar uma cerveja, o meu mentor espiritual vai se afastar de mim. Não, tá? Ele não vai conseguir simplesmente te proteger naqueles momentos que você estiver fazendo uso daquela substância, tá? Mas isso não quer dizer que você está afastando o seu mentor ou mentor espiritual. Gente, isso aqui é muito polêmico, tá? Eu tenho certeza que se alguém da Federação Espírita Brasileira pegar eu conversando com vocês aqui agora, talvez eu tomaria, né, alguma advertência, mas a gente tem que parar um pouquinho de ficar santificando as coisas, tá? Não é porque você gosta de determinadas coisas que ainda não são de caráter evoluído que você é uma pessoa ruim, tá? Tem também muito aquela questão do caminho do meio, do caminho do equilíbrio, tá? Então, assim, se não é possível se livrar 100% de algumas características que te marcam nessa existência, né? Lógico, a gente tem que fazer o possível e o impossível para se livrar disso. Mas se ainda não é possível, tá tudo bem também, tá? A gente não vai deixar de ter uma proteção, a gente não vai deixar de ser bem visto ou bem quisto pela espiritualidade, tá? Até porque não tem nenhum anjo aqui nesse estudo e em nenhum lugar, tá? Tirando alguns espíritos missionários que passaram pela Terra, né, para poder alavancar a estrutura espiritual, a estrutura de amor, de sentimentos mais nobres aqui no planeta Terra, né? O restante a gente está ali naquela média bem média, você entende? Então, assim, isso tudo tem um pouco a ver com, né, como se fala hoje em dia, é sobre afeições, certo? É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, um pouco também é para dar uma tranquilizada na turma, tá? Porque a gente fala assim, ó, se você beber, você vai estar com o espírito obsessor, né? Sim, você vai estar com o espírito obsessor. Só que não quer dizer que ele vai ficar com você o tempo todo. Até porque, né, se a gente está falando, por exemplo, vamos usar um exemplo do alcoolismo, tá? Ou, não vamos falar de alcoolismo assim, naquele sentido pejorativo, mas vamos tratar de uma forma menos intensa daquela pessoa que trabalhou o dia inteiro e aí ela chega na casa dela, ela coloca o pé no sofá e gosta de dar uma relaxada e abre uma latinha para tomar, tá? Aquele espírito obsessor, aquele espírito que gosta da cervejinha, ele não ficou o dia inteiro com você te esperando chegar em casa do trabalho para poder usufruir junto de ti daquela emanação etílica que está acontecendo ali naquele momento da sua latinha, do seu copo, tá? Ele estava ali com outras pessoas, fazendo outras coisas e tal. Ele vai estar junto de você naquele momento que você está fazendo o uso daquela substância, tá? Acabou aquilo, provavelmente ele vai atrás de outra pessoa que possa satisfazer as suas vontades, os seus desejos. E aí ele vai te deixar em paz, tá? Mas naquele momento que está ali com você, muita coisa pode acontecer. E é aí que mora o perigo, tá? Porque como a gente abre a nossa guarda energética, isso pode ocasionar a possibilidade de uma briga familiar, de um desentendimento com um companheiro ou companheira, né? Um desarranjo energético a ponto de afetar o seu chakra, consequentemente afetar o seu corpo físico, tá? Então você pode ter dores de cabeça, pode ter dores estomacais, pode ter gastrite, pode ter enxaqueca, pode ter N situações que podem acontecer com você por conta
dessa brecha que a gente dá de caráter de proteção energética, porque como eu disse, muito provavelmente o seu protetor ou protetora, ele vai se afastar de você naquele momento, ou ele vai ficar ali próximo e vai deixar que a coisa aconteça, tá? Ele vai deixar que o obsessor chegue até você, porque é o seu livre-arbítrio que está em jogo, entende? Então ele não vai interferir, certo? Da mesma maneira que quando a gente pega uma criança que está começando a andar, você não vai ficar segurando a mãozinha o tempo todo da criança. A hora que ela começa a dar os primeiros passos, você deixa ela sozinha, né? E você fica por perto, você está olhando o que está acontecendo. Mas você deixa a criança, né? E ela vai andando, ela vai tropeçando, ela levanta, anda mais 3 passinhos, cai de novo. Os nossos mentores espirituais, eles ficam mais ou menos nessa figura de pai que fica ali por perto, cuidando, né? E tal. Se vê que a coisa começa a ficar muito feia, aí vem uma interferência positiva nesse sentido. Caso contrário, eles vão deixando a gente ali com o nosso livre-arbítrio, a gente tomando as nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Nossa, falei bastante. Gilbertinho, me ajuda aí, meu amigo. Isso tudo é o que o Leandro disse, nesse momento o ser humano, né, a pessoa ali que está bebendo, ele tem o livre-arbítrio dele. Ele tem o livre-arbítrio dele querer beber, então o protetor dele dá uma afastada. Se for acontecer algum fato, alguma coisa, ele vai até enaltecer, só que com menos intensidade. Ô, fulano, ó, cuidado para você não discutir devido a certa situação. E ele sai de cena. Encontra em outros momentos em que a pessoa está um pouco mais sã, que ela não está fazendo uso, há uma interferência com um pouco mais de afinco dos nossos anjos da guarda. Porém, tudo vai em decorrência do nosso livre-arbítrio. Nós temos essa ferramenta que Jesus nos deu, né, que Deus Pai Todo-Poderoso nos deu, onde vai fazer com que nós aprendemos mais rápido ou demoremos um pouco mais para aprender. Mas todos nós temos que passar por isso. Nós temos que passar por isso. É a maneira com que nós vamos aprender as coisas no dia a dia. Muito bem. Alguém gostaria de comentar, pessoal, sobre esse início aqui dessas questões? Pode abrir o áudio aí e conversar com a gente, viu, pessoal? Quem chama? O Fabinho que mandou mensagem e a Jaqueline que quer falar. Cadê o do Fabinho? Vamos ler a mensagem do Fabinho aqui, que ele mandou sobre os anjos. Eu sabia que ele ia se manifestar, o Fabinho, quando eu falei de anjo. Foi pra cutucar ele mesmo. Cadê o Fabinho? As ordens angelicais são 9, denominadas coros angelicais, são eles: serafins, querubins, tronos, dominações, poderes, virtudes, principados, arcanjos e anjos, seres de muita luz que servem à fonte criadora de todo o universo. E por mais que eles estejam vibrando em uma frequência bem mais sutil do que a nossa, podemos pedir auxílio, para essas consciências, pois, como já estudamos, Deus está em nós e nós estamos unidos a Deus. Sendo assim, estamos unidos a tudo o que existe no universo. Essa é a mensagem que o Fábio disse aí, passou para nós. O conceito aí das hierarquias, né, das potências angelicais aí. Obrigado, viu, Fabinho? Depois tá gravado aqui. Eu fui passando aqui com a turma, depois eles vêm aqui. Eu posto também no grupo do Zap. Se quiser, viu, Gilbertinho, copiar e colar lá no grupo do Zap também, fica à vontade. Irmã Jaqueline, pode abrir aí, minha amiga, o áudio para conversar com a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Então, e quando a gente tá, tipo, a gente não bebe, mas a gente tá no meio de quem bebe, como funciona isso?
Tipo, um churrasquinho, você tá lá de boa, você não bebe porque por opção, né? O livre-arbítrio. Uhum. A gente parou de beber, mas aí tem outras pessoas que bebem, umas mais sociais do que as outras, enfim. É assim, ó. ah, a gente, a partir de, se eu não me engano, é 1 metro ou 1,5 metros de distância que você tá de outra pessoa, você já está entrando em contato com o campo áurico dela, né? Com a aura da pessoa. Então, a gente está fazendo trocas o tempo todo com as pessoas, tá? É, a qualidade dessas energias, dessas trocas, vai depender, né, do que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, do que ela está pensando, deixando de pensar e por aí vai, tá? Então, além da questão desses irmãos desencarnados que atuam na nossa vida através de, né, desse vampirismo energético, vamos assim dizer, falando de casos negativos, né, tem a parte boa também. Mas falando da parte negativa, além desse contato com esses irmãos desencarnados, nós temos também as trocas energéticas que a gente faz. Por isso que quando a gente entra em determinados ambientes onde tem muito fluxo de pessoas, né, mercado, shopping e etc., a gente geralmente fica um pouquinho baqueado, a gente volta bem cansadão, assim, né? Por conta dessas trocas energéticas que a gente faz, tá? Mas, por exemplo, aí muita coisa pode ser envolvida nisso, né? Você imagina, por exemplo, você não bebe, mas você está num ambiente que tem alguém bebendo e você tenta de alguma maneira fazer com que determinada pessoa X, Y ou Z pare de ter aquela atitude de estar tomando alguma coisa ou fazendo uso de alguma coisa. Como tem um ser desencarnado junto daquela pessoa participando desse vampirismo energético, ela vai tentar de alguma maneira te tirar o foco, te tirar a intenção de ah, tirar aquela pessoa daquela situação. Então ele pode ocasionar em você algum efeito, tá? Pode ser que ele tenha conhecimento de como fazer para desestruturar, por exemplo, a sua aura, os seus chakras, né? Ele pode fazer com que você tenha uma dor de barriga, você vai no banheiro para deixar aquela pessoa em paz, ou te dá uma dor de cabeça muito forte que você vai querer ir embora de determinada festa. Então, assim, é aquela coisa, sabe, de não mexer em caixa de marimbondo. Tem hora que isso acontece também quando a gente fala de obsessor, tá? É, mas eu acho que a resposta mais adequada para isso que você está falando, já que é a questão das trocas energéticas, tá? Então a gente a partir de 1 metro, vamos colocar 1,5 metros, mas eu acho que é 1 metro, tá? De distância de outra pessoa, você já está em contato com a aura dela, tá? Então a gente está fazendo essas trocas, tá? E consequentemente ah, os espíritos desencarnados também possuem o seu campo áurico, tá? Então, se você está fazendo uma troca energética com uma pessoa que está fazendo um uso de bebida alcoólica, por exemplo, né? Essas energias menos felizes, vamos assim dizer, estão entrando em contato com a sua aura, assim como a aura do desencarnado também está entrando em contato com a sua, certo? Por isso que às vezes acontece muito, né? De quem não bebe se sentir extremamente incomodado de ambientes de pessoas que estão bebendo, tá? Por quê? Porque existe esse choque energético, esse choque de auras, tá? Então, assim, a partir do momento que a pessoa para de beber ou que ela, né, já não bebe há muito tempo, ela prefere ambientes mais neutros por conta dessas trocas energéticas que acontecem, certo? Deu para elucidar um pouquinho? Perfeito, perfeito. Posso comentar, complementar, Leandro? Sim, claro. É um exemplo meio, mas dá para entender. O que acontece? Quando nós estamos numa situação dessa, e principalmente a nós que estudamos, que nós que buscamos informações, que nós buscamos esclarecimento, nós que estamos tentando buscar certos aperfeiçoamento, nós destoamos de determinadas pessoas, principalmente no meio dessas pessoas que você citou. Seria a mesma coisa
de nós chegarmos onde tem um lugar frio, está um lugar frio e tem uma fogueira. Nós chegamos perto dela, ela vai nos emitir uma certa sensação, o calor diferente daquele ambiente. Então vai nos aquecer. E quando nós nos afastamos, a sensação do ambiente ela faz com que vai incomodar a gente para que a gente vá embora. Por quê? Voltando à sua questão. Quando nós estamos nesse meio, nós temos uma determinada luz, um determinado conhecimento, que isso afeta a esses irmãos que estão ali vampirizando, como o Leandro disse. E nesse momento, eles não querem, porque eles se sentem ameaçados de que você, de uma maneira ou de outra, possa interferir para que haja como que eu posso dizer? Que uma determinada pessoa pare de beber, como o Leandro estava comentando. E aí isso não é bom para eles, porque eles vão deixar de ter essa energia, esse odor etílico daquela pessoa. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer de todas as situações, como o Leandro citou, para que você se afaste desse grupo, seja um pouco mais distante, onde você tem uma outra rodinha de outras pessoas com uma energia diferente dessas que estão bebendo. Porém, cabe salientar daquilo que o Leandro falou. Nesse momento, não é que esse grupo esteja somente são pessoas ruins. Não é. Elas estão somente naquele momento. Depois, na hora que saírem, elas voltam ao seu patamar, né? Então, eu voltando. Então, o que acontece? Você se afastando, estando com outras pessoas que tenham e não estão participando dessa roda, no caso da bebida, o exemplo, você vai perceber que você vai se sentir mais confortável. A hora que você se aproxima, você não se sente muito acolhida, você não se sente muito bem. E chegando a certas situações mesmo de fazer com que você seja retirada do ambiente, que você se sinta mal, que você sinta certas situações, certos incômodos, que aquele ambiente não te traga mais condições de ficar ali. E aí há necessidade de você se retirar. É mais ou menos isso, né, Leandro? Em outras Sim, palavras? sim, é isso aí mesmo. Perfeito. A Helene ia falar alguma coisa também, aí ela falou que ia deixar quieto. O que que é, Helene? Fala pra nós aí. Divide com nós aí. Helene? Não, gente, é brincadeira que vocês estavam falando sobre aquela cervejinha, né? E eu me senti representada. Ah, mas é. Não, não Só, tem, mas não não tem tem nenhum muito a declarar, hipócrita aqui. não. A gente, todo mundo, cada um tem aí os seus gostos, as suas vontades. É por isso que eu falo que é, é, a gente tem que tratar de uma maneira mais transparente algumas coisas, até mesmo dentro da nossa religião, daquilo que a gente acredita, né? Parar de ficar santificando as coisas e as pessoas, tá? Ninguém é santo, né? Eu tenho também as coisas que eu gosto, o Gilberto tem as coisas que ele gosta, e é assim, a vida é assim. Não é por isso que nós somos demônios e nem anjos, né? A gente está nessa luta constante, diária, né? E é isso aí, é isso aí. Muito bem, turminha. Vamos então fazer mais uma? Esse Bora assunto lá. rende, né? Esse assunto rende. E assim que é bom. Deixa eu voltar aqui. 486, Gilbert. Vamos lá. Os espíritos se interessam pelas nossas infelicidades e pelas nossas prosperidades. Aqueles que nos querem bem se afligem com as nossas dificuldades que passamos durante a vida. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se alegram com a felicidade dos homens. Quando os encarnados não conseguem suportar os males da vida com resignação, ou melhor, sem reclamar, os bons espíritos se afligem, pois sabem que esse procedimento não trará nenhum resultado benéfico. Agindo assim, o homem faz o mesmo que o doente recusa o remédio amargo que irá curá-lo.
Ou seja, os bons espíritos que estão juntamente conosco, quando a gente sucumbe, a gente não dá conta de determinada situação, eles ficam tristes, sim, com a nossa, não com a nossa derrota, mas com a dificuldade da gente suportar determinado problema, porque eles sabem que aquilo que nós estamos passando é necessário para as nossas, a nossa ascensão espiritual. É necessário com que nós passemos, porque senão não teria necessidade, não teria sentido a gente estar passando por aquilo, certo? Então eles ficam tristes, eles ficam chateados por a gente estar passando por aquela situação e a gente ficar reclamando, nossa senhora, aquele negócio de novo, que eu não queria, eu não merecia estar passando por aquilo, tal e tudo mais. Então eles ficam tristes. Como ele cita ali, a pessoa que está doente, ela necessita do remédio, mas ela não quer tomar. Então, nós temos que, em alguns dos momentos, abaixar a guarda aí e aceitar a ajuda, né? No caso, o doente tomar o remédio, né? E sim, eles ficam felizes sim quando nós conseguimos avançar um degrau na evolução, da nossa evolução. Sim, eles comemoram porque quem não gosta de comemorar, quem não gosta de estar feliz por uma vitória que nós conseguimos, principalmente as mais dificultosas, onde nós temos que deixar os nossos vícios, é, os nossos orgulhos, a nossa vaidade de lado para nós vencermos isso. E isso é de grande mérito de cada um de nós quando nós vencemos alguma dessas dificuldades que nós temos que passar enquanto encarnados nessa jornada. Teve outras jornadas que nós tivemos as nossas atribuições, as nossas dificuldades também, mas vamos dizer, serve num sentido amplo, mas vamos deixar aqui para ficar mais fácil de entender nessa existência. Leandro? Perfeito, irmão. A alegria, tristeza e chateação, ela não existe só aqui, ela existe em todos os planos de existência, né? E quando a gente fala de irmãos que estão nos acompanhando no nosso planejamento reencarnatório, eles vibram, né? E eles também participam das nossas tristezas, tá? É isso. Questão 487, e a gente finaliza, tá? Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Olha só, o nosso egoísmo é o que mais dói na espiritualidade, né? Para a espiritualidade. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Né? Ou seja, tudo aquilo que nos adianta o nosso planejamento reencarnatório é algo muito satisfatório para esses irmãos que nos acompanham aí na nossa jornada. Tá? Aqui tem um texto complementar, mas eu acredito que não seja agora o momento da gente fazê-lo, certo? A gente pode fazer na semana que vem ou depois vocês leem em casa com mais calma, certo? E aí eu paro por aqui hoje. Deixa eu só... Ficou uma questãozinha pra gente fazer semana que vem desse tópico, né? Alguma consideração, Gilbertinho, sobre esse primeiro item que a gente tratou? Eu acho que não, Leandro. Eu acho que nós demos uma boa adiantada aí. Eu acho que deu uma esclarecida. E isso temos que resumir no sentido de que nosso livre-arbítrio faz com que os espíritos bons ou os espíritos ruins ou os menos esclarecidos se aproximem de nós constantemente,
Em todos os momentos aí nós temos que bater em cima, policiarmos, para que nós possamos estar em boas vibrações, em bons comportamentos. É claro que não é 100% do dia que nós vamos estar dessa maneira, mas vamos buscar, vamos brigar conosco mesmo para que nós estejamos nisso. E nos momentos em que caímos, tenhamos fé, levemos o nosso coração alto e pedimos graças ao Pai para que nós possamos vencer as dificuldades do dia a dia. Alguém gostaria, pessoal, de falar? É bem assim, é muita coisa envolvida, né? Quando a gente fala de interferência dos espíritos na nossa vida, quando Kardec pergunta lá no começo do capítulo, né, se os espíritos interferem na nossa vida a ponto de nos conduzir-nos, né? E eles respondem que sim, que praticamente eles, os espíritos, nos dirigem, né? Tem muito a ver com essa resposta, porque a gente percebe que nós estamos cercados pela espiritualidade, por energias, por pensamentos, por sentimentos que estão ali, né, flutuando em torno de nós. Tá? É como se nós estivéssemos dentro de um grande aquário e nesse grande aquário tem muita coisa em volta de nós peixinhos que estamos lá nadando nesse aquário. Tá? Nós temos espíritos, nós temos energias, nós temos pensamentos, nós temos sentimentos que estão vibrando em torno de nós o tempo todo. Tá? Então, é por isso que fala que a espiritualidade está muito ali presente na nossa vida, por conta de toda essa interferência que acontece, certo? Então, assim, as regrinhas básicas de sempre, né? Bom senso, equilíbrio, prática no bem, trabalho no bem, estudo, né? Buscar uma religiosidade cada vez maior dentro de cada um de nós, buscar as nossas práticas de oração, as nossas leituras edificantes, assistir vídeos que nos elevem a nossa alma, o nosso pensamento, músicas boas, bacanas, né, que trazem uma letra, que trazem um sentimento, né, que tocam, né, geralmente na nossa alma, tá? Eu particularmente, ultimamente, tenho ouvido muita música gospel, tem me chamado muito a atenção algumas determinadas músicas que, olha, eu vou falar pra vocês, chega a arrepiar é, as letras das músicas, né? Como que esses cantores, eles têm uma capacidade de tocar na alma das pessoas. Então, assim, eu sou bem eclético, né? Mas eu gosto bastante, tá me fazendo muito bem. E, né, fica aí também a indicação para vocês. Existe uma coisa muito assim triste com relação a gente aceitar culturas que estão de repente um pouco fora do nosso espectro do dia a dia, tá? Mas vale a pena a gente se permitir e dar oportunidade para a gente ver e ouvir e participar de coisas diferentes, para a gente poder entender um pouquinho mais como outras pessoas pensam, sentem e como que elas também funcionam, tá? Muito, muito importante isso, certo? E é isso, né? Gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, tá? Espero que essa aula tenha tocado no coração de todos. Esperamos que novas reflexões, novas formas de pensar e, consequentemente, de agir possam brotar de dentro de cada um aqui presente, né? Que o Papai do Céu possa abençoar a todos aqui, né? Aqueles que assistirão ainda essa nossa videoaula e que a gente possa ser abençoado e agraciado naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita e que tenhamos confiança de que Deus e a espiritualidade amiga estão agindo em nós, nas nossas vidas o tempo todo. Tá? A gente não pode se esquecer jamais disso, certo? E para a gente finalizar, pessoal, vamos então fechar os nossos olhos e elevar mais uma vez os nossos pensamentos, né? Respirando fundo e acerenando as nossas almas, os nossos corações,
para que a gente possa receber dos altos as energias, as inspirações, as intuições trazidas pelas caravanas de Maria, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, em homenagem a ela, em homenagem, né, ao seu manto sagrado que cobre esse planeta Terra com muito amor e carinho, façamos então a prece que nos foi ensinado por essa nossa querida mãezinha. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Damos então, pessoal, encerrados os estudos dessa quarta-feira. Semana que vem, estudo com o nosso irmão Fábio Fernandes, tá? Dando continuidade aí a esse nosso projeto de trazer em paralelo assuntos que dizem respeito à nossa necessidade evolutiva, tá? E não somente presos única e exclusivamente à doutrina espírita, mas abrangendo um pouquinho mais e tratando de uma forma mais espiritualizada, mais espiritualista, mais holística, certo? Porque a gente está precisando disso hoje em dia. A gente unificar pensamentos de várias frentes diferentes e assim a gente vai construindo a verdade de uma maneira mais justa, mais plena, mais, né, cristã, certo? É isso. Fiquemos todos em paz, então. Até semana que vem, se Deus quiser. E uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, turminha. Fiquem com Deus.